Você sabe o que é geração smart? Televisão, celular, casas, geladeiras, carros. Atualmente, tudo se conecta à internet. Mas isso gera um aumento no tráfego de dados, que pode deixar a internet lenta. Pensando nisso, o pesquisador André Alves Ferreira, da Unesp de São João da Boa Vista, estuda a internet das coisas. Ele e sua equipe buscam formas inteligentes de aproveitar faixas de frequência de banda, melhorando a velocidade da internet, além de criar mecanismos para aumentar a segurança de rede utilizando a criptografia de dados. O Ciência Sem Limites começa agora. Está no ar o Ciência Sem Limites. Bem-vindas e bem-vindos. Como vocês puderam ver na abertura, o assunto do programa desta semana, nós vamos falar sobre internet das coisas. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador André Ferreira, o André Alves Ferreira, André Ferreira do campus de São João da Boa Vista. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Obrigado, prazer é todo meu. Antes da gente entrar no tema, nós queremos saber a sua trajetória acadêmica. Ok. De formação, eu sou físico. Então, eu fiz física em São Carlos e após terminar o curso de física, fui fazer mestrado em São Paulo, na USP, e onde eu fui desenvolver sistemas ou instrumentação para física nuclear. Tá? Depois disso, eu fui fazer um doutoramento na parte de processamento digital de sinais, porque no decorrer da carreira, eu fui migrando para essa área de sinais e análise de sinais e acabei indo fazer o doutoramento. Depois, quando eu terminei o doutoramento, eu fui fazer um pós-doutoramento em Lisboa. Tá? Lá eu pude trabalhar com a parte de reflectometria por micro-ondas. Então, eu trabalhei de novo com instrumentação, tá? Desenvolvendo sistemas de micro-ondas para fazer análise de distância da coluna de plasma. Então, tem uma carreira um pouco eclética. Quer dizer, é bem diversificada. É bem diversificada. E aqui no campus de São João nós temos dois cursos, que é Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Aeronáutica. Que está no início agora, né? Está no início agora. E esse ambiente aqui, onde é que nós estamos? Bom, nós estamos no laboratório que a gente chama de laboratório número 7. Tá? É o laboratório, digamos, mais avançado que nós temos. Então, aqui nós temos a parte de comunicações óticas, redes, a parte de micro-ondas que está aqui atrás da gente. Quer dizer, esses equipamentos são todos usados pelos alunos? Pelos alunos dos anos mais avançados, quarto e quinto ano. Que está formando agora recentemente... Isso, esse ano forma a nossa primeira turma. A primeira turma em Engenharia de Telecomunicações. Exatamente. Professor, o pessoal já sabe mais ou menos que o assunto é relacionado à computação, relacionado à parte digital, tráfego de sinais. O que é a internet das coisas? Bom, a internet das coisas, na verdade, é uma revolução que está acontecendo, já vem acontecendo, tá? Ela já é uma realidade, onde nós podemos começar a fazer a conversação de dispositivos, de coisas simples, como cafeteiras, geladeiras, fogões, com coisas mais complexas, como computadores, smartphones. Então, tudo que a gente for pensando hoje, a gente pode fazer uma conexão entre eles para que eles possam conversar, e isso é chamado internet das coisas. Tá? Então, no fundo, é a conversação entre máquinas. Quer dizer, para quem está nos assistindo, pode pensar aqueles filmes futuristas, né? De que a pessoa entra no carro, ele fala café às 5 da tarde. Sim. Hoje já é possível isso. Hoje já é perfeitamente possível isso acontecer. Tá? Então, a gente já pode entrar no carro e quando a gente vai indo para casa, ele detecta automaticamente que o seu rumo é a casa, ele pode começar a preparar a sua casa. Isso é o que a gente chama de smart house. Então, ele pode começar, olha, está na hora de ligar o ar-condicionado, porque ele gosta que a temperatura esteja em 23 graus, vamos preparar o café, porque ele gosta, vamos ligar a televisão no canal apropriado, que ele já deixou pré-programado, e assim por diante. Preparar o nível de luz. Isso aí já é possível? Isso já é possível, isso já existe. Já existe. E vocês pesquisam e atuam nessa área? Isso, nós estamos desenvolvendo, com os nossos alunos de iniciação científica, alguns dispositivos para ir nessa área de atuação. Quer dizer, isso, o ser humano ele vai ter uma comunidade, e isso é bom para o ser humano, porque é a tecnologia, não tem como mais desvencilhar disso. Né? Não tem mais retorno. E tudo isso vai ser possível num aparelho celular ele controlar tudo isso?
Sim, no aparelho celular, não só no aparelho celular. Então, já existe o que a gente chama de wearable, smart wearable. Então, a gente pode pensar numa camisa inteligente. Então, dependendo do humor, então temperatura corporal, umidade, ela pode mudar de cor, ela pode se tornar mais quente ou mais fria, aumentando ou diminuindo a trama do tecido. Isso aí já existe? Isso já existem pesquisas avançadas. No Brasil ou no exterior? Existe alguma coisa no Brasil, mas nesse sentido, mais no exterior. Qual país que está mais avançado? Os Estados Unidos? Estados Unidos e Europa. O Japão também. O Japão tem muita coisa nas smarts. E aqui no campus de São João, o que os alunos de iniciação científica, sob a sua orientação, estão mais atuando? Bom, nós temos duas frentes, tá? Duas frentes principais. Uma frente está relacionada com a utilização da banda. Ou seja, nós temos que imaginar que, em termos de frequência, nós temos uma quantidade de frequências possíveis para comunicação entre máquinas. Tá? Então, isso é um espaço limitado. Essa é uma frente. Essa é uma frente. Nós vamos detalhar ela no bloco seguinte. Okay. A outra frente está relacionada com segurança. Tá? Então, vamos pensar, a nossa casa inteirinha automatizada. Então, nós temos que tomar certos cuidados. Ela pode ser vulnerável, né? Um hacker pode entrar no sistema e abrir a porta, entrar lá e pegar todos os... Exatamente. Assaltar a sua casa. Isso. Então, nós temos que pensar em sistemas de segurança a nível de hardware. E vocês estão trabalhando nesse aspecto também. Sim. Perfeito. Além disso, tem mais outras vertentes aí que vocês, ou algum aluno queira ou esteja pesquisando? Sim, eu já tive alunos trabalhando com Smart House, agora no próximo semestre tem um aluno que vai começar, continuar a pesquisa do aluno anterior. Quer dizer, só para quem está em casa, quando se fala em Smart House, essa casa é a casa inteligente. Inteligente. É a casa inteligente. Perfeito. Nós vamos detalhar isso no bloco seguinte, que nós estamos chegando no final deste primeiro bloco do Ciência Sem Limites, aqui no campus de São João da Boa Vista, da Unesp, é o campus experimental de São João. Para você contactar o pesquisador, o e-mail dele está aparecendo aí na sua tela, andré.ferreira@sjbv.unesp.br. Para você conhecer um pouco mais aqui do campus, www.sjbv.unesp.br. Para você contactar a gente, o e-mail está aí na sua tela, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. É um breve intervalo e a gente volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta. O assunto do programa desta semana é Internet das Coisas. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador André Ferreira, do campus experimental de São João da Boa Vista, da Unesp. Professor, vamos então detalhar as vertentes da sua pesquisa. Uma delas é aumentar a largura de banda ou o tráfego de informações numa mesma banda. Como é que é isso? Isso. Funciona assim. A banda é limitada, certo? Então a gente tem um espaço... Se a gente fosse imaginar que é um espaço, esse espaço é limitado. Então não tem como a gente colocar muitas coisas falando ao mesmo tempo. Como se fosse uma estrada. Como se fosse uma estrada. Então não dá para encher de carro. De duas mãos, né? De duas mãos, exatamente. Então não dá para encher de carro, porque vai criar um congestionamento interminável e a gente não vai para lado nenhum. Perfeito. Então existem estratégias para a gente aumentar a capacidade. Uma das estratégias é a gente aproveitar quando não tem carro. Ou seja, fugir do horário de pico. A verdade é essa, a gente vai fugir do horário de pico. Então, quando tiver com muito pico, se a comunicação não for emergencial, digamos assim, ela não é feita. Para quem está nos vendo, tipo assim, a minha internet está lenta, tem muita gente usando, né? É mais ou menos mais isso. Ou menos é mais ou menos isso. Porque tem muita gente usando, o tráfego fica lento. Tá? Então, uma estratégia é fugir desses horários. Como as máquinas não têm, digamos assim, prioridade de tempo, ela pode esperar para se comunicar em outro horário. Tá? Então, essa é uma estratégia. Outra estratégia é como se a gente fosse pegar um acostamento, certo? Então, o que seria isso? Eu tenho um par preferencial, como se fosse, por exemplo, dois celulares comunicando. Então, eles têm a preferência, eu não posso interferir nem interromper a comunicação entre eles.
E vamos imaginar que algum dispositivo dentro da sua casa, Por exemplo, a sua geladeira está querendo se comunicar. Pois é, a geladeira tentando comunicar com você ou com um fogão, por exemplo. Então, o que eles podem fazer? Eles podem verificar qual é o nível de potência do sinal desse canal prioritário, desse sistema prioritário, abaixar a potência deles e falar como se estivesse falando por debaixo. Então, eles conseguem se comunicar, mas não atrapalham o canal prioritário. Então, essa é a segunda estratégia. Seria como um canal secundário ali? É um canal secundário, tá? Então, eles abaixam a potência deles para não interferir no canal primário e continuam falando... Se conversando entre si. Conversando entre si. Tá. Inclusive, nós temos um kit... É esse que nós estamos vendo, professor? Exato, esse kit. Que mostra justamente isso. Então, como a gente vai ver nas imagens... Tem o canal primário comunicando, quando o canal secundário quer se comunicar, ele baixa a potência dele. E esse equipamento foi desenvolvido por vocês, foi tudo feito aqui? Na verdade, isso são kits didáticos que a gente usa na disciplina de microcontroladores, que a gente está aproveitando para fazer iniciação científica. E diante de tudo isso, como é que fica a parte da segurança? Então, essa é outra vertente do nosso trabalho. Com o aumento de fluxo de dados, com o aumento de dispositivos falando na rede, a gente também tem que se preocupar com a parte de segurança. Então, uma parte que a gente está desenvolvendo é segurança em nível de hardware. Como é que a gente está fazendo isso? A gente usa circuitos caóticos para gerar uma criptografia para fazer a segurança do dado. Quer dizer, quando se fala em hardware, quer dizer na máquina, né? Na máquina. Não é no software. Na máquina, não é no software, é na máquina. Então, eu crio ali um sistema para fazer a codificação. Hoje, em software, o que a gente usa? A gente usa uma chave, né, para fazer a codificação. Ora, a gente pode fazer softwares para quebrar essa chave. Só que, no caso, a gente usa uma chave que ela é variante no tempo, tá, e é caótica, ela é imprevisível. Então, a gente consegue segurar um pouco mais as invasões. Inclusive, parece que você tem um aluno aqui. Tem um aluno, o Gabriel. Que é o Gabriel? Exatamente. Vamos ver o tipo de trabalho, o que ele está desenvolvendo sobre a sua orientação. Okay. Roda o VT do Gabriel. Eu sou aluno de iniciação científica, eu realizo um projeto de pesquisa com o professor André e o tema da nossa pesquisa é utilizar um circuito de comportamento caótico, ou seja, não previsível, em função da criptografia de dados. A gente começou utilizando esse circuito como criptografia de áudio e agora a gente, devido às novas tendências do mercado de utilizar sistemas digitais, a gente está utilizando ele como um gerador de bits aleatórios para criptografar mensagens e, como consequência, utilizar isso em segurança da informação. O projeto tem como objetivo utilizar um circuito de natureza física mesmo, sem processamento digital de sinais, para criar uma sequência aleatória de bits ou de sinais em função da criptografia de informações, ou seja, a gente tem utilizado cada vez menos os circuitos analógicos como um método de criptografia. Então a gente tem utilizado mais algoritmos, códigos e coisas que são facilmente quebradas a partir do momento em que você tem um algoritmo que gerou essa sequência. Então a nossa pesquisa consiste basicamente em utilizar um circuito não previsível para gerar chaves. Como ele é sincronizável, a gente tem total certeza de que o que a gente está transmitindo, a gente consegue recuperar. Por isso a pesquisa é tão promissora no campo da telecomunicação. Professor, parabéns pelo Gabriel, hein? A gente vê que são alunos dedicados. Sim, são muito dedicados. Então o pessoal é muito... Apesar de a gente estar longe da cidade, eles vêm para cá, eles ficam aqui durante o dia e fazem a pesquisa deles. Sinal que vão formar bons profissionais aqui, Com o certeza. campus de São João da Boa Vista. Com certeza. E esse tipo de segurança já está nas máquinas aqui? Nós estamos implementando. Então, como foi visto, a gente já tem um sistema funcionando que está, lógico, em fase de teste, mas já está funcionando. E para o futuro, isso pode ser ampliado, ser até comercialmente vendido? Sim, essa Você é a ideia. pode patentear isso? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa é a ideia. É fazer o próximo passo. A gente está trabalhando em frequências baixas,
tá? Só que não seria viável para a internet hoje. Então a gente tem que conseguir subir a frequência de operação desse circuito, que é o próximo passo para fazer, digamos assim, um comercial. E também não tem um tempo aí, quanto tempo, daqui 1, 2, 10 anos que isso aí possa acontecer? Não, isso é nos próximos anos, isso é no futuro próximo. Tá. E essa atuação de vocês nesse sentido, o benefício principal é ter uma máquina extremamente segura? Essa é a ideia, a gente conseguir ter uma máquina que seja inviolável. E os hackers também não vão aprender esse sistema para burlar? Pois a gente sempre trabalha assim, eles avançam, a gente avança, eles avançam, a gente avança. Então, quer dizer, é uma batalha aí, né? É uma batalha. Bom, nós estamos chegando no final deste bloco e no bloco seguinte nós vamos falar então sobre outras vertentes que vocês atuam aqui com outras pesquisas também. Então, nós desenvolvemos kits didáticos para os laboratórios que ainda nós não temos instrumentação própria. Nós vamos falar detalhadamente no bloco seguinte sobre esse assunto. É um breve intervalo. O Ciência Sem Limites está falando de internet das coisas. É um intervalo rapidinho e a gente volta já já. O Ciência Sem Limites está de volta e, como você pode ver, o assunto do programa desta semana, estamos falando sobre internet das coisas. E sobre esse assunto, ao nosso lado está o professor e pesquisador André Ferreira, do campus experimental de São João da Boa Vista, da Unesp. Professor, nós comentamos no bloco anterior e vamos falar sobre kits. Vocês constroem kits didáticos aqui ou kits experimentais? Nós desenvolvemos kits didáticos, tá? Então o nosso campus é novo, então nós não temos ainda toda a infraestrutura montada e como eu já trabalhei bastante com a parte de instrumentação, eu acabei construindo kits didáticos para os laboratórios que a gente não tem instrumentação pronta ainda. Para o curso de telecomunicações. Para o curso de telecomunicações, mas também já tem alguma coisa para a parte de aeronáutica, programada para ser feita. E esses kits, no que consiste esses kits? Na melhoria, o que? De didática, de experimentação, como é que é? Isso. O kit didático, o foco do kit didático é você mostrar para o aluno como é que ele pode fazer ou como é que ele pode resolver um problema prático usando uma simulação ou um kit. Em escala menor. Em escala menor. Tá? Então, nós fizemos um kit que faz controle de vazão de um tanque. É esse que nós estamos vendo. Exatamente. Como é que foi feito isso? Quem teve a ideia e quem trabalhou nisso? Tá. Eu tive a ideia de fazer, porque o laboratório de controle ainda não tinha a parte de equipamentos. Aí eu falei, bom, vamos fazer pelo menos um experimento para o pessoal ter uma noção. Aí o Marcelo, que é o nosso técnico, me ajudou, nós construímos toda a parte de hidráulica, a parte mecânica, marcenaria, nós fizemos, tudo foi feito aqui em São João. Mas esse kit que vocês construíram, existem empresas que fabricam isso? Existe. Existem empresas que fabricam isso e cobram caro. Tá? Então, esse kit nós conseguimos fazer por aproximadamente 20 vezes mais barato do que um kit comercial. Comercial. Isso. Mas por que é tão caro isso? Tem componentes aí e vocês conseguem fazer uma coisa 20 vezes mais barata? Bom, tem a parte... Você tem que pagar royalties, você tem que pagar lucro da empresa, tem que pagar um monte de coisa. E esse kit, ele simula o quê? Tanques, represas, em termos de vazão de água? Conta pra gente. Isso. Na verdade, esse kit, ele simula uma represa. Tá? Então, se você pensar que tem um reservatório de água armazenada, você tem que controlar a vazão de acordo com, digamos assim, a estação do ano. E tudo via computador, via máquina? Isso. Nós usamos um dispositivo chamado Arduino. Tá? O Arduino nada mais é do que um controlador, tá? Que você pode descarregar um software lá para dentro dele. Então ele executa tarefas, você diz, abre comporta, fecha comporta, lê o nível e assim por diante. Você faz um programinha, um software, descarrega para dentro dele e ele executa. E com isso os alunos tiveram a parte prática e entenderam como é que é o funcionamento. Exatamente. Então eles fizeram toda a parte de teoria, fizeram as análises e tudo mais e puderam implementar na prática através desse kit. Vamos ver como é que foi feita a elaboração no depoimento do Marcelo? Ok. Roda o VT do Marcelo. Eu sou assistente de suporte acadêmico aqui no campus de São João desde que ele abriu em 2013.
acompanho o curso de telecom e agora o curso de aeronáutica nos laboratórios, auxiliando professores e também nas atividades que eles exercem. Além dessas atividades, a gente também se preocupa com o desenvolvimento de tecnologia e economia para a universidade. Com isso, a gente desenvolve kits didáticos para o ensino. É no caso, por exemplo, da disciplina de controle. A disciplina de controle, ela detém de alguns kits que a gente desenvolveu, como uma planta de nível, que temos 2 tanques. Nesses 2 tanques, a gente controla o nível de um dos tanques através de softwares e programação dedicada a eles. Também existe a possibilidade dessa planta ser aplicada para diversos fins, como numa casa, caixa d'água, cisternas ou qualquer tipo que envolva controle de nível. Além da planta de nível, a gente também tem simulando um helicóptero mesmo, com um braço, em que o objetivo é controlar a altitude de uma haste através de um motor e uma hélice. Mas isso também pode ser aplicado a drones. O funcionamento básico de um drone pode ser explicado através desse kit didático desenvolvido. Parabéns, hein? Mesmo sendo técnico administrativo, a gente vê que auxilia demais em termos das pesquisas aqui, né, professor Marcelo? Exatamente. O Marcelo, eu costumo dizer que é meu braço direito e esquerdo, então ele me ajuda demais. Palpa toda a obra, como se diz, né? Exatamente. Tudo que é possível ele me ajuda. Além desse kit que nós vimos e o depoimento dele, tem mais que vocês elaboraram, fabricaram? Sim, nós fizemos um kit onde é possível controlar a altura de um helicóptero. Então tem um braço, e a gente controlando a potência do motor, a gente controla a altura do helicóptero. E tem também uma Smart House, uma casa inteligente, que é usada no curso de microcontroladores, onde os alunos têm uma pequena introdução no que eu chamo de geração Smart. Quer dizer, para quem está nos vendo, essa geração Smart nós já vamos explicar já. A inteligência artificial e essa internet das coisas estão muito ligadas, ou não? Tem uma certa ligação. O que a gente pode fazer é usar a inteligência artificial para controlar a internet das coisas. Tá? Então é isso que a gente pode fazer. E essa geração Smart? Bom, hoje tudo que você pensar já é Smart. Então é Smart TV, Smart Rádio, Smart Car. Então nós temos Smart para tudo. Tá? Inclusive eu tenho 2 alunos de iniciação trabalhando com um trator que nós ganhamos de doação de um outro campus, que nós pretendemos transformar... Um cortador de grama. É um cortador de grama, tá? Que nós pretendemos automatizá-lo, né? E ele vai funcionar através de GPS e orientação por bússola magnética. Quer dizer, para quem está nos vendo, seria mais ou menos até esses carros sem motorista? Como o caso da Uber em Dubai, né? Então já temos veículos funcionando sem motorista, então nós pretendemos implementar isso. Eu sei que não dá para fazer previsão, mas criança de 4, 5 anos hoje, daqui 10 anos, como é que vai ser essa geração? Difícil saber, né? Eu vejo, por exemplo, pela minha filha que tem 8, ela já programa, então com 8 anos já está fazendo programação, coisa que eu pelo menos não pensava em fazer. Quem está em casa pode estar perguntando, isso aí não vai tirar a mão de obra, o emprego de muita gente? Pois esse é um ponto importante. Então nós temos que, ao mesmo tempo que estamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida da humanidade, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com essa mão de obra excedente. Professor, infelizmente estamos chegando aqui no final. O que eu não perguntei que o senhor gostaria de destacar nesse final? Ok, eu gostaria de agradecer o convite. Tá? Também gostaria de agradecer os órgãos de fomento que financiam as bolsas de iniciação científica e gostaria de deixar um alerta para os pais, tá? Então nós estamos numa geração que tem acesso a tablet, acesso a smartphone, as smart TVs têm acesso à internet livre, então vamos tomar cuidado com as crianças, vamos cuidar, vamos brincar com as crianças, porque isso é importante. E entender esse relacionamento com elas, né? Entender exatamente, porque é a nossa futura geração. Parabéns pelo seu trabalho, queremos voltar num futuro relativamente breve para colher os resultados dessas pesquisas que serão implementadas na parte prática. Ok, obrigado, serão muito bem-vindos. Para você contactar o pesquisador, o e-mail está aparecendo aí na sua tela.
é andré.ferreira@sjbv.unesp.br. Para você conhecer um pouco mais sobre o campus de São João da Boa Vista, www.sjbv.unesp.br. E para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Ponto final em mais um Ciência Sem Limites. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Esperamos por você. Até lá.